Se você pensa assim, evangelho, o que passa pela sua cabeça? Pode passar, por exemplo, os livros da Bíblia, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de João, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas. Evangelho é nome de um livro da Bíblia, ou Evangelho e tal. O Evangelho é a mensagem de Jesus. O que é o Evangelho? O Evangelho é a mensagem de Jesus. Agora, qual é a mensagem? O Paulo diz assim, na carta dele à igreja de Corinto, a carta aos Coríntios. Quero lembrar vocês o evangelho que eu preguei a vocês e no qual vocês estão firmes. Pois eu preguei para vocês o que eu recebi. O que eu recebi foi o que eu transmiti para vocês. 2 pontos. O evangelho que eu preguei para vocês. 2 pontos. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no 3º dia, segundo as Escrituras. Então, numa definição assim muito simples, o Evangelho se resume em 3 afirmações. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia. E o Paulo, o apóstolo, diz assim, o Evangelho que eu preguei para vocês, o Evangelho que eu anunciei. Como se ele dissesse, a mensagem que eu anunciei para vocês. Então, o Evangelho seria uma mensagem. O conteúdo da mensagem é Jesus morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia. A tradição chamada conservadora ou fundamentalista, inclusive diz o seguinte, que quem acredita nessa mensagem vai para o céu depois que morre. Quem não acredita nessa mensagem vai para o inferno. Então isso reduz o evangelho a um conteúdo racional, uma informação, uma mensagem. Você acredita ou não acredita? Você concorda ou não concorda? Aí diz, não, eu concordo. Você acredita que Jesus morreu pelos seus pecados, foi sepultado e ressuscitou? Acredito. Ah, beleza, você vai para o céu. Reduz o evangelho a uma mensagem e reduz Jesus à sua morte. Jesus não precisava nem ter vivido, bastava ele nascer, ficar anônimo, quando ficasse adulto, ia lá, morria, ressuscitava e pronto. Isso é muito interessante porque na tradição cristã, os teólogos eles vão dizer que esse é o evangelho, com aspas ou sem aspas, é o evangelho de Paulo. E qual é o lance do Paulo? O Paulo não conheceu Jesus. O Paulo, Saulo de Tarso, ele teve um encontro com Jesus depois que Jesus já estava ressurreto. Aquela velha história de que o Saulo de Tarso está perseguindo os cristãos e na estrada, a caminho de Damasco, ele tem um encontro com uma luz que inclusive o deixa cego, e dessa luz ele ouve uma voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele diz, quem és tu? Quem é que está falando comigo? Eu sou Jesus, a quem você persegue. E aí ele tem um encontro. O Saulo de Tarso, ele não conheceu Jesus andando pela Palestina, com fome, dormindo, pegando criança no colo, curando leproso, contando história, parábola, brigando com Herodes, mandando Pilatos ficar no lugar dele. O Saulo, se acompanhou tudo isso, acompanhou de longe. E acompanhou posteriormente, depois do fenômeno ali da crucificação e da ressurreição. Então, ele está explicando para a tradição judaica como é que o Messias judeu morreu crucificado. Que significado tem essa morte? Por que o Messias morreu? O Messias era para ter libertado o povo judeu. Então como é que a gente acredita no Messias que morreu? Crucificado ainda? A gente acredita que ele morreu crucificado, mas ele ressuscitou e ele morreu pelos nossos pecados. Então esse é o evangelho de Paulo. Está correto isso? Está correto porque o Paulo escreveu, está na Bíblia isso aí. Porém, se você perguntar para Jesus o que é o evangelho, a resposta muda radicalmente. Se você perguntar para Paulo, Paulo, defina o evangelho. Ele diz, o evangelho é o que eu anunciei para todo mundo aí. Jesus morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia. Essa é a mensagem do evangelho. Mas se você perguntar para Jesus, e aí eu quero ler com você o evangelho de Marcos, o primeiro evangelho que foi escrito. O primeiro cara que escreveu a história de Jesus foi Marcos. Enquanto o Saulo está escrevendo as cartas dele, anos 50, 60, 70 da era cristã. E o Marcos coloca na boca de Jesus as seguintes palavras. Foi Jesus por toda a Galileia, proclamando as boas notícias de Deus. Você sabe que a palavra evangelho quer dizer boas notícias. Inclusive,
a palavra evangelho tem conotação política. Quando Roma conquistava um território, o imperador romano mandava os seus arautos, dizendo: a luz de Roma chegou, e eles afixavam nas praças os comunicados: a partir de agora tem um novo imperador, tem um novo senhor, tem uma nova autoridade nesse território. E essa mensagem dos arautos romanos era chamada de evangelho. Então o Marcos diz assim, olha, Jesus também saiu anunciando um evangelho. Saiu anunciando uma boa nova, uma boa notícia. E o que é que Jesus anunciou? O tempo chegou. O reino de Deus está aqui. Arrependam-se e creiam no evangelho. Qual é o evangelho de Jesus? O reino de Deus. A mensagem de Jesus não teve nada a ver com a sua morte. A mensagem de Jesus não teve nada a ver com a sua ressurreição. Embora ele tivesse dito, eu vou morrer, eu vou ressuscitar. E a mensagem de Jesus não teve nada a ver com os nossos pecados. A mensagem de Jesus foi, o reino de Deus chegou. Arrependam-se e creiam que o reino de Deus chegou. Os teólogos latino-americanos, eles não usam reino de Deus, eles usam reinado. Deus começou a reinar. Então, o que é o chamamento de Jesus? O chamamento de Jesus é, existe um mundo quando Deus está reinando e um mundo quando Deus não está reinando. Uma realidade que é construída por aqueles que se submeteram ao reinado de Deus e uma outra realidade construída por aqueles que estão submetidos ao reinado de César Augusto, de Hitler, de Trump, de Erdogan, de Macron, de Lula, de Bolsonaro, seja lá de quem for. Existe um mundo quando Deus é o rei e existe um outro mundo com outros reis. O que Jesus está dizendo, olha, venha para o reino de Deus, submeta-se ao reinado. Inclusive, como Jesus nos ensina a orar, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reinado. Venha o teu reinado igual, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, qual é o evangelho de Jesus? O evangelho de Jesus é, o reino de Deus está aqui. Venha viver sob o reinado de Deus. Um dos meus pensadores cristãos prediletos é o C.S. Lewis. E o Lewis diz o seguinte, que o evangelho ou o cristianismo é a história de que o mundo é um território ocupado pelo inimigo. E que o rei legítimo desembarcou na praia disfarçado e nos convida a todos para uma grande campanha de sabotagem para tomar de volta o território ocupado pelo inimigo. Eu gosto disso, essa ideia de que seguir a Jesus e acolher o evangelho de Jesus é me colocar sob a autoridade do legítimo rei. O reino de Deus tem um rei, é Jesus. E o evangelho é essa mensagem de que existe um mundo quando Jesus é o rei e existe um outro mundo onde a vontade de Deus não é feita. E nós todos somos chamados a uma completa mudança de mente, uma metanoia, que é o arrependimento, e uma fé de que a gente segue a Jesus para fazer esse mundo que se chama Reino de Deus. Isso é o Evangelho. É o Evangelho de Jesus. O Reino de Deus chegou. Foi o segundo. 3. Quer fazer uma pausa? Cortou, então? Cortou, pode cortar. Fazer uma pausa?